Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Este é o novo mandamento. Por isto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Shalom! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que tenham tido uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Sim, porque aqui estamos na presença do Senhor. Seja buscando guardar seus mandamentos ou não, mas estamos na presença do Senhor. Então, hoje eu vou falar sobre 4 situações, né? São várias situações que impedem, né, de chegar às bênçãos no nosso lar. Mas hoje eu vou falar só sobre uma, mas vou citar 4. Então, cada vídeo eu vou falar de uma. Então, as 4 que eu selecionei, né, que impedem que as bênçãos do céu cheguem até o nosso lar. A primeira é você não liberar perdão. Não liberar perdão. A segunda é a inveja. A inveja. A terceira é a falta de confiança em Deus, que que traz a murmuração junto, né? A quarta, doutrinas mentirosas. Então, essas 4 situações, né, impedem de chegar às bênçãos do Pai Celestial em nosso lar. As promessas, como ele deixou aqui, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Eu vos deixo a paz que excede todo entendimento. Então, são várias promessas que o Senhor faz a seus filhos aqui na terra e que nós precisamos estar ouvindo Deus, guardando seus mandamentos, para que a gente alcance essas promessas, né? Então, agora eu vou falar só de uma delas. Da primeira, que é a falta de perdão. Então, vamos ver lá. Quando todos nós sabemos que quando Jesus estava, né, naquele sofrimento terrível, né, coroa de espinho, sendo esbofeteado, naquele sofrimento, quais foram as palavras que ele deixou para aqueles que estavam fazendo aquilo com ele? Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que é que significa isso? Que no coração de Cristo não tinha nenhum ódio, nenhum rancor daquelas pessoas. Mesmo porque eram o seu povo que estava fazendo isso com ele, né? Os judeus foi que perseguiram, os fariseus, né? Perseguiram, eles eram anciões, eles eram líderes religiosos. E eles, com a inveja, que isso a gente vai falar depois, né? Com inveja de Cristo, porque Cristo fazia coisas que eles não conseguiam fazer, né? Cristo libertava os cativos, Cristo ressuscitava morto, e eles não conseguiam fazer, porque eles não estavam em comunhão com Deus, né? Naquele momento, o sentimento de inveja se apoderou deles e eles perseguiram Cristo até matar. Mas essa parte da inveja vai ser outro vídeo. Agora vamos ficar só com liberar o perdão. Então, o exemplo de Cristo é esse, liberar o perdão, né? Mas o que é que Cristo nos fala a esse respeito de perdoar, né, os nossos irmãos? Veja aqui em Mateus 5:43. Mateus 5:43. Então, veja aqui.
Mateus 5, 40. Olha que importante isso que ele deixou aqui para nós, né? Para que a gente possa aplicar na nossa vida, no dia a dia. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, é mandamento de Jesus Cristo, né? Que a gente deve amar aqueles que nos perseguem, que nos maltrata, seja colega de trabalho, seja um vizinho, seja nosso esposo. Nós temos que orar por eles e perdoar aquilo que eles estão, né, fazendo. Por quê, gente? Porque assim, Cristo sabia que aqueles, né, os fariseus, aquelas pessoas que odiavam ele, estava sendo usado pelo adversário. Então, aquelas pessoas estavam cegas espiritualmente, eles não conseguiram enxergar, né, que Cristo é o Filho de Deus, que veio para salvar, que veio para abençoar, né, que veio trazer luz, trazer paz, todas as bênçãos que o Senhor tem para seus filhos aqui na Terra, né? Foi essa a missão que Cristo veio aqui na Terra para nos salvar, para nos levar para a luz, tirar das trevas, levar para a luz. Então, mas infelizmente os fariseus, né, que eram os líderes do povo de Jesus Cristo, em vez de acolher ele, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Essa frase Cristo está aqui na Bíblia, né? Que era para receber, para aprender com Cristo, para ser humilde. Não, eles deixaram o orgulho tomar conta. Então, mas o que aconteceu com Cristo? Aquilo não tirou de Cristo, né, sentimentos, não despertou em Cristo sentimento de ódio, de raiva, de vingança, não. Ao contrário, ele amou tanto, mesmo perseguindo ele amou tanto que ele deu, né, que Deus pediu a ele para que ele desse a vida e ele deu a vida, né? Então, Cristo é o nosso grande exemplo de perdão, de perdão. Porque quando uma pessoa se levanta contra a gente, né? Se você está realmente, por exemplo, se uma pessoa fala mentiras a seu respeito, né? Se sai falando para as pessoas mentiras a seu respeito e você é inocente, então aquela pessoa, ela precisa de oração, porque aquela pessoa está sendo serva do adversário. O adversário, ele vem para matar, roubar e destruir. E se você é uma pessoa que você não estuda a Bíblia, se você é uma pessoa que você não estuda a Bíblia, que você não busca, né, orar todos os dias, fazer sua devocional, realmente ouvir o que está aqui, colocar em prática na sua vida, então é fácil do adversário usar você como instrumento nas mãos dele para prejudicar outras pessoas. Porque o teu corpo espiritual não está sendo nutrido pela palavra de Deus, que é o alimento espiritual, né? Então, é fácil do adversário usar você para prejudicar as pessoas, né? Mas você que ora, você que está atenta, você que está orando, vigiando, você que está estudando a palavra, fazendo sua devocional, colocando em prática, né, no dia a dia, você é uma pessoa que você está forte espiritualmente. Então, Deus, Jesus Cristo, vai requerer de você que você não odeie aquela pessoa, que você ore, que você interceda para que ela seja liberta do adversário, né? Para que ela seja liberta.
para que você dê seu exemplo, né, de oração, para que aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas a seu respeito, ela veja o seu exemplo. Claro que você não vai andar de mão dada com ela, é claro que não. Por quê? Porque ela está sendo instrumento nas mãos do adversário. E se você, ó, coitadinho, volta dentro da sua casa, ou mesmo, vamos supor assim, uma situação, né? Que seja seu esposo que está fazendo, né, coisas erradas, ali convive com você. Então, você não deve odiar seu esposo, ter sentimento de mágoa, de revolta, não. Ele está fazendo coisas erradas, né? Você tem que entender que por quê, qual o motivo que ele está fazendo aquilo. Então, se ele não está orando, se ele não está buscando a palavra de Deus, se ele não está colocando em prática, então ele é uma pessoa que precisa da sua oração. E você também se posicionar, né? Não é você baixar a cabeça por tudo de errado que ele quer fazer dentro da sua casa, com você, dentro da sua casa, com seus filhos, não. Você tem que se posicionar. Amar, não odiar, mas tem que se posicionar. Fulano, senta e começa a ter um diálogo com ele, né? Conversa com ele, vai explicando a ele que aquilo vai trazer tristeza, vai trazer, né, coisas ruins para dentro do lar, e que você não aceita, né? Principalmente se ele for um homem religioso, né? Porque todos nós, gente, cometemos erros. Mulheres e homens, maridos e mulheres cometem erros. Então, a gente tem que estar sempre liberando perdão e dialogando, né? Para que as coisas andem em harmonia dentro do lar. Para que o Espírito Santo possa habitar nesse lar. Né? Para que todos que vivem dentro desse lar se sintam bem, se sintam fortalecidos, amados, respeitados, né? Então, as mulheres sábias, elas se posicionam. Não tem essa de marido ficar querendo usar ela de qualquer jeito e denegrindo a imagem dela e humilhando ela e ela ali calada. Não é assim. Ela não deve odiar, mas deve se posicionar e deixar claro para ele que não aceita aquilo. E se ele continuar insistindo, você busca Deus, né? E Deus vai te dar a solução. Deus vai te dar a solução. Agora, a solução não é você gritar, brigar. Aí os dois estão na mesma situação, se isso acontecer. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção que fala aqui em Efésios 4, Efésios 4, 26. Olha o que diz aqui. Eu vou ler o 26, ó. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, se teve um desentendimento e chegou até a ficar irado aqui, antes do pôr do sol, a pessoa converse, tira aqueles sentimentos ruins de dentro do seu coração. Se possível, os dois, né? Os dois conversem e tira aquele sentimento, faça as pazes. Mas se a mulher não quer, ou o marido não quer, que um faça isso, né? Que vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Então, aqui fala assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Então, aqui ele vai falando, né, as coisas que devemos fazer. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e ainda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, aqui ele está dizendo que ira, que briga, discussão,
se chegar a esse ponto, é porque os dois estão na mesma situação, né? Porque quando começar, né? Quando começar a situação, então, se você está cheio do Espírito Santo, se você está guardando os mandamentos, se você está, né, buscando a palavra, então você vai perceber que aquilo ali vai virar, né, como ele fala aqui, ira e gritaria. Então, você que está cheio do Espírito Santo, você vai perceber, vai dizer no seu íntimo, Senhor, né, me dai força para que eu não ceda a essa tentação. Então, é você que vai se calar, ou você vai, né, com palavras suaves, olha, não é assim que a gente resolve as coisas, vamos com calma, vamos sentar, vamos conversar, eu estou com cabeça quente, você também, então vamos, aí você acalma a situação. Então aí é como ele diz, não dê lugar, aqui ó, ele fala, não dê lugar, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, quando você vê uma situação que vai virar briga, gritaria, confusão, você já lembra do mandamento de Deus que isso não é bom, porque com ódio um fala palavras agressivas, o outro fala pior ainda. E isso dentro de um lar, gente, é terrível, para si, principalmente quando tem crianças, para todos que vivem ali, crianças ou adultos, é terrível uma briga dessa, né? É terrível. Então, quando a gente está fortalecendo o nosso espírito, né, a mulher sábia edifica a casa. Então, o homem sábio também edifica a casa, porque se a mulher for a que está, né, com problemas espirituais e ele está firme na palavra, ele vai poder ajudar sua esposa, e a esposa vai poder ajudar seu marido. E é um perdoando o outro as falhas que a casa, né, o Espírito Santo vai poder habitar no seu lar e as bênçãos vão chegar. As bênçãos vão chegar. Mas se existe essa gritaria o tempo todo, dificilmente vai ter bênçãos, vai ter ira, vai ter destruição, vai ter... E é terrível, eu já passei quando eu era criança e eu sei que é terrível, né? Então, não importa quem está sendo usado pelo adversário para te atingir, se é vizinho, se é marido, se é uma pessoa no trabalho, você se mantenha firme, guardando os mandamentos de Deus e orando por eles, orando. E ora pelo teu esposo, e ora seja lá quem for, você ora e vai orando e entregando na mão de Deus. O Senhor está em tuas mãos, o Senhor está vendo que eu estou inocente, o Senhor está vendo que eu, né, não fiz isso que estão falando de mim, que eu não mereço isso que meu esposo está falando para mim. Vai entregando e vai liberando perdão. Porque você vai ter uma paz tão grande dentro de... É fácil, gente. É fácil. Não é. Mas com Deus é. Sem Deus não vai ser fácil. E não vai acontecer. Mas com Cristo, com os ensinamentos, vai acontecer. Você vai conseguir liberar perdão, né? Então, é como ele fala ali, né? Quanto mais você buscar intimidade com Deus dentro do seu lar, mais paz você vai ter. E você vai ter essa visão de que aquela pessoa, seja lá quem for, que está se levantando contra você, essa pessoa precisa do teu amor, da tua oração, né? E liberar perdão. Então, mas é como eu falei, né? É claro que se for seu esposo, você vai se posicionar. Porque tem mulheres que vai baixando a cabeça, ele começa ofendendo e ela baixando a cabeça e aceitando, né? E aí, às vezes, acaba até matando, né? Acaba batendo, matando. Por quê? Porque se ela se posicionar logo no início, é muito mais fácil. Olha, isso aqui eu não aceito de você. Eu sou uma filha do Pai Celestial, né? E isso eu não aceito, né? Se for qualquer coisa, né? Amor, olha bem, olha que isso que você está fazendo vai trazer para dentro do nosso lar tristeza. É isso que você quer para a sua vida? Ou o homem com a mulher, né? Então é isso, gente. Que a gente possa liberar o perdão, que a gente entenda, né? E ame aqueles que nos perseguem, nos maltratam,
porque é um mandamento do Senhor para que seja chamado filho de Deus. Ele fala aqui, né? Para que seja chamado filho de Deus. Foi aqui em Mateus que a gente viu isso, né? Mateus 5, Mateus 5, 43. Então, aqui em Mateus, ele fala, né? Deixa eu abrir aqui, que eu fechei. Mas ele fala para que vocês sejam, aqui, ó. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não faz os gentios também bem? Para que, olha, no 45, viu? Mateus 5, 45. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bens. Então, aqui ele está dizendo, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, é um mandamento de Deus. Não existe essa desculpa, eu não tenho sangue de barata, é isso, não. Você tem que se posicionar, mas da forma correta, né? Sem ódio, sem mágoa, sabendo que aquela pessoa precisa do teu amor e da tua oração, né? Para que ela também seja liberta, né? Para que ela seja liberta das obras da carne, porque é obra da carne você falar mentira, você, né, maltratar sua esposa, seu filho, seja lá quem for, isso não é obra do Espírito Santo. Então, que a gente possa estar orando e vigiando os nossos atos. E assim, gente, se a mulher se posicionar, o homem, né, e perdoar, e procurar orar e ajudar, é claro que as bênçãos vêm para o lado. O Senhor vai dar a solução. O Senhor tem solução para tudo. Não precisa a gente estar se agarrando com outros e, né, brigando, gritando e transformando o nosso lar num campo de batalha. Não precisa. É só confiar em Deus e Ele vai ajudar. É Ele que vai agir na vida do teu esposo. É Ele que vai agir, né, em você, para que cada vez mais você tire as coisas erradas e passe a fazer o que é certo. E aí as bênçãos chegam com certeza no nosso lar, porque vai se tornar um lar de paz, um lar de união, de amor, porque Deus está ali dentro agindo na vida do teu marido, na tua vida, na vida de todos, né? E você não está cedendo ao ódio, à mágoa, a esse sentimento ruim, né? E eu sei, eu dou meu testemunho que Deus tem poder para consertar tudo que tiver de errado dentro do nosso lar. Se a gente confiar e obedecer. É um mandamento dele. Ama e ora por eles. E o resto é comigo. Deus está falando isso aqui. Ame, ore, perdoe e o resto é comigo, né? E a gente vai ter paz, a gente vai ter tranquilidade e isso vai ser transmitido a todos que estão dentro do lar. Eu deixo esse vídeo, gente, em nome de Jesus Cristo, amém. E também desejando que os nossos lares, né, fiquem cheios do Espírito Santo, da paz, do amor, né? Que isso é maravilhoso, um lar edificado. É isso que Cristo quer, os lares edificados. Em nome de Jesus Cristo, amém.